Não sei se assim me ouvem bem lá atrás. Sim? Muito bom dia a todas e a todos. E muito obrigado pelo convite. O Pedro foi o responsável desta partida com que eu não contava, mas fico muito grato. Apesar de falarmos nisso, eu andei a hesitar um bocado porque estou numa fase de vida, enfim, onde se juntaram várias tarefas e isso depois limita-nos o tempo. Mas foi com muito gosto que aceitei, porque a Ação Católica é um dos meus pilares, das pernas da minha mesa que construiu aquilo que eu hoje sou como crente. Eu comecei em Aveiro, eu sou da zona de Aveiro, vivi na cidade durante vários anos, e comecei em Aveiro na Pastoral Juvenil. Percebi agora que tenho essa nota de comum com o Sr. D. Armando. E, aliás, na Pastoral Juvenil de Aveiro começámos um trabalho conjunto com estas dioceses do centro, onde estávamos precisamente Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria e Guarda, e depois mais tarde juntou-se ainda Porto Alegre. E a Pastoral Juvenil deu-me a noção da importância da nossa participação na comunidade cristã. Depois integrei-me também, já agora, porque aquilo que o Pedro disse, e que obviamente eu agradeço, é sobretudo, são as notas do que a gente faz para as pessoas perceberem quem é que está diante de nós. Mas eu tenho sempre comigo a ideia de que importante é aquilo que somos. E naquilo que eu sou, digamos, essa segunda perna, esse segundo pilar, foi-me dado por aquilo que na altura se chamava o Movimento por um Mundo Melhor, hoje o Serviço ao Dinamismo Comunitário, que me ajudou a perceber aquilo que deve ser a renovação permanente das comunidades cristãs. E finalmente foi a minha inserção no Movimento Católico de Estudantes, um dos grupos da Ação Católica, que me ajudou a entender a importância de sermos cristãos situados no mundo e nas realidades em que vivemos. E, nesse sentido, perceber que a realidade não foi condenada por Deus, mas antes foi salva por Deus. E foi esse olhar crente que eu acho que é o olhar mais difícil enquanto crente, é perceber que a realidade, que nem sempre nos agrada, essa realidade foi salva por Deus. E foi esse olhar que de facto fez uma diferença também importante na minha vida. Eu, enquanto estávamos a rezar, estava a pensar que nem valia a pena agora pegar nos papéis que eu trouxe, bastava pegar na oração que fizemos e perguntar-nos uns aos outros se de facto acreditamos em várias das coisas que rezamos. Por exemplo, esse sentido da fragilidade que o Salmo 8 nos coloca. O que é que somos nós para Deus nos lembrar de nós? Ou depois o Salmo, não me lembro do número, ele não está aqui numerado, mas o seguinte, ainda sobre o sentido da fragilidade e da nossa fragilidade, se temos consciência de que este Deus em quem acreditamos nos perdoa as culpas e nos cura de todas as enfermidades, porque a nossa vida está cheia de muitas feridas também. E é este Deus que nos enche de graça e de ternura. É este Deus que defende os direitos de todos os oprimidos, ou que é misericordioso e compassivo, cheio de amor. E depois perguntarmos se acreditamos profundamente naquilo que o Papa diz na Evangelii Gaudium, neste excerto que lemos, mas em toda a exortação. Esta frase espantosa: estamos marcados a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar e libertar. Isto traz o eco da passagem em que Jesus vai à sinagoga e lê
o Senhor me enviou a libertar os presos, por aí fora. Aliás, o Papa a seguir diz: somos enfermeiros no Espírito. E depois, como diz a última frase, cada ser humano é objeto da ternura infinita do Senhor e Ele mesmo habita na sua vida. Enfim, eu sublinhei várias outras frases. Mas estamos de facto convencidos destas coisas? De que somos marcados a fogo para ajudar outros a viver, a libertar-se, a vivificar as suas vidas? Foi-me pedido que ajudasse a ler os sinais dos tempos. Supostamente, como sou jornalista, devo, por dever de ofício, estar mais atento àquilo que se passa à minha volta. E o contexto do que me era sugerido é que dizia-me que vivemos num mundo diferente de há 10 anos, onde as pessoas são cada vez mais autocentradas e se procura cada vez mais a autossuficiência. Já vou também falar sobre isto. Vou pôr aqui as horas para ver se não me perco. Portanto, temos até às 11 e um quarto, por aí, não é? E, portanto, era-me pedido que lesse esta mudança, esta evolução. Isto, entretanto, aqui parou, Pedro. O computador foi dormir. Obrigado. Que é uma boa ideia sempre, quando se tem necessidade, mas... pronto, e foi-me proposto este tema, a quem anunciamos e como anunciar, que se complementa com o tema que o Sr. Dom Armando nos vai ajudar a refletir também. E esse tema ficou formulado desta forma: que anúncio e para quem? Penso que, de facto, os dois temas estão profundamente implicados um no outro e, portanto, é natural que vamos cruzar reflexões que poderiam ser ou de um ou de outro tema. Eu vou-vos propor, não vou responder diretamente a estas duas perguntas, que anúncio e para quem. Vou fazer outras perguntas para acrescentar a estas e que, no fundo, pretendem dar uma resposta ou ajudar-nos a descobrir respostas. E vou fazê-lo propondo 7 curtos exercícios de memórias recentes. E só vou dizer o título de cada um desses exercícios de memória, só os vou dizer no fim. Aqui faço ao contrário. Em vez de dizer agora vou falar disto, falo e depois no fim digo qual é o título. Então o primeiro exercício de memória é este. Há 3 meses, maio, junho, menos de 3 meses, 2 meses e pouco. À volta do dia 20 de Abril, parece aquelas anedotas, junta-se um português, um alemão e um francês e o que é que... e então eu vou dizer assim. À volta do dia 20 de Abril, um presbítero católico e outro anglicano, um frade franciscano e uma presbítera anglicana estão no meio da rua em Londres. E o que fazem eles? Já iremos ver algumas fotos se o computador nos deixar. Manifestam-se por causa da emergência climática. A presbítera, que se chama Ellen Burnett, justificava assim: há um profundo sentimento de crise espiritual que está profundamente entrelaçada com a crise ecológica que estamos a enfrentar. Este é um movimento que une tudo isso. Eles participavam numa manifestação organizada por jovens, provavelmente vimos isso nas televisões, uma manifestação que durou vários dias no centro de Londres. E, portanto, ela justificava a sua participação com estas palavras. Salto um mês para a frente, 24 de maio, em Lisboa. Em Lisboa e em milhares de outras cidades pelo mundo fora, uma manifestação, de novo, mobilizada por jovens, pelo clima, contra a emergência climática. E eu já disse 2 vezes emergência climática, e aqui as palavras têm um sentido. É porque já não basta falar de alterações climáticas. Perdeu o acesso à rede, mas deve estar a vir.
Isto é só pela curiosidade de vermos algumas fotografias, se ele, entretanto, recuperar a rede. Já lá irei. 24 de maio estava eu em Lisboa. Também em milhares de cidades do mundo, os jovens mobilizaram de novo esta manifestação. E eu estava a dizer que emergência climática, ou caos climático, ou crise climática, são as palavras certas para dizermos o que se passa hoje, porque já não basta falarmos de alterações climáticas. De facto, nós estamos perante uma emergência gravíssima no nosso mundo. E os jovens perceberam isso. Os mais jovens perceberam isso. Eu não pude estar na fase inicial da manifestação de Lisboa, fui ao final e perguntei-me porque é que aqui em Lisboa não vemos as mesmas coisas que víamos em Londres há um mês. Porque é que não vemos religiosos, padres, católicos, grupos cristãos a manifestar-se também pelo clima? Curiosamente, e ao contrário do que se passa em Lisboa ou em Portugal, força. Também não é muito importante. Não. Sim, mas elas estão aqui, não percebo. Deve ser a conexão. Aí está. É só refrescar. Pronto, exatamente. Ok. Abrir novamente. Eu refresco. Ok. Então, voltando só a Londres para vermos as fotografias, porque as fotografias ajudam a mostrar que é verdade. Passo à frente este vídeo. Este é um padre anglicano que estava na manifestação. O ecrã está assim meio estrelado, mas não tem mal. Este é um padre católico numa tenda que serviu de abrigo durante os dias em que ele permaneceu na manifestação para poder dormir, o padre Martin. Depois temos aqui a presbítera anglicana que eu citava e que justificava a sua participação na manifestação, a presbítera Ellen, e, enfim, uma jovem a ser levada pela polícia e um frade franciscano que levou o seu hábito e tudo para se poder perceber quem ele era mesmo. Aliás, é franciscano e é anglicano. Os anglicanos têm um ramo de frades franciscanos também. E eu dizia que, ao contrário do que se passou em Lisboa ou que se passa em Portugal, há redes de católicos e de cristãos pelo mundo fora que já estão mobilizados pelo clima, pela defesa do clima e contra as emergências climáticas. Esta notícia fala disso. É de um boletim de informação de uma universidade jesuíta brasileira. Salto ainda outro mês para a frente. A 28 de junho, um outro movimento de jovens, que se chama A Terra, e que luta contra a construção do novo aeroporto de Lisboa, promoveu uma iniciativa no Samoco, na margem sul de Lisboa, da qual faziam parte 2 momentos de meditação. Jovens que não são crentes, que a gente olha para eles e diz que aspecto, vestem-se mal, não sei o quê. E estes jovens vão protestar contra a construção de um novo aeroporto e 2 momentos importantes do dia deles, foi um dia inteiro essa iniciativa, e 2 momentos importantes são 2 momentos de meditação. A ideia era limpar uma praia e meditar. Isto é uma fotografia não desse dia, mas de uma ação que eles tinham feito antes. E então perguntamos que anúncio e para quem? Nós temos, enquanto crentes, temos o melhor documento sobre a questão climática, ecológica e ambiental, sobre o cuidado da casa comum. Falo, obviamente, da encíclica do Papa Francisco Laudato Si, louvado sejas. A qualidade desse documento é reconhecida por ambientalistas, políticos, jornalistas, pensadores, e de tal modo esse documento é importante que ele foi talvez o documento fundamental para o debate da Conferência sobre o Clima que se realizou em Paris há quase 4 anos. Com esse texto,
o Papa toma claramente partido em debates sociais e políticos contemporâneos e propõe-nos uma visão da ecologia integral, que me parece que estamos muito longe de entender ainda, e assumindo o debate teológico, inclusivamente, que outras igrejas, como a Igreja Ortodoxa, por exemplo, e algumas igrejas protestantes, têm feito sobre este tema. E propondo um conceito que é cada vez mais importante, que é o conceito de cuidado, que o Papa usa muito, e curiosamente já há 20 anos a nossa Maria de Lourdes Pintacilgo tinha proposto também num relatório internacional de uma comissão que ela presidiu, com o título, esse relatório com o título Cuidar o Futuro. Então, que anúncio é que fazemos? E para quem? Onde é que estamos enquanto crentes nestes movimentos contemporâneos, mobilizados por jovens? Eu dizia que me era proposto olhar esta diferença de pessoas cada vez mais autocentradas ou autossuficientes, e nós percebemos que a realidade não é só assim. Isto é uma descrição de uma parte da realidade, mas a realidade não é só esta, porque estes jovens que se têm manifestado pelo clima, nomeadamente, mostram-nos que não estão nem autocentrados, nem procuram apenas a sua autossuficiência, que, pelo contrário, estão preocupados com o futuro deles e com o futuro de quem venha a seguir. Onde é que estamos, enquanto crentes e enquanto Igreja, a tomar a encíclica do Papa e assumir as consequências do que o Papa nos diz e nos propõe? Desde as coisas mais pequeninas, por exemplo, a poupança de eletricidade, a poupança de água, seja em paróquias, grupos, movimentos, dioceses, instituições cristãs, a recusa dos plásticos, a abolição dos plásticos, a reciclagem, até dimensões obviamente mais importantes, embora todas estas que eu disse também são importantes. E aqui eu não posso deixar de perguntar, por exemplo, onde estão as faculdades de Economia ou de Ciências Sociais e Humanas das Universidades Católicas a refletir sobre estas questões e a proporem uma reflexão de ponta, uma reflexão avançada sobre estes problemas. Onde estamos a propor tempos de meditação, tempos de espiritualidade sobre a ecologia, como o Papa também nos propõe na encíclica. Em Portugal, infelizmente, a Laudato Si tem sido reduzida quase só a declarações de retórica, quer dizer, conversamos, mas não há consequências, conferências de muito boas intenções, com muito poucos efeitos práticos. Houve, apesar de tudo, algumas coisas. Foi criada uma rede com o título Cuidar da Casa Comum, não sei se haverá aqui alguém que tem participado de ações dessa rede. Há um projeto aqui, mais ou menos perto, que é o projeto Casa Velha, há umas iniciativas esporádicas do Corpo Nacional de Escutas, mas era preciso muito, muito mais da nossa parte enquanto crentes. E por isso o título deste meu primeiro ponto foi Apanhados pelo Clima. Estamos de facto apanhados pelo clima. Isto pode ser dito como afirmação ou pode ser dito como interrogação. Uma segunda ideia, ainda sempre à volta destas perguntas: que anúncio e para quem? Acho que já disse que sou da zona de Aveiro. Em junho estive em Aveiro 2 ou 3 dias e um dos dias à noite eu estava com um casal amigo, eu e a minha mulher, e fomos os 4 a um sítio que é conhecido lá na cidade, no centro, um sítio que tem pequenos bares, salas para ouvir música, etc. Algumas lojas. Aquilo estava cheio de gente muito nova, a conversar, a beber, a divertir-se, a rir, a passar, no fundo, um bom momento entre amigos. E eu dei comigo a pensar, nós, enquanto crentes, onde é que estamos nestes espaços, como nos espaços de divertimento, de aproveitamento de tempos livres, nos espaços de descanso que temos? E como é que olhamos o divertimento e os tempos livres? Todos nós fizemos a experiência de crescermos em sítios
onde continua a haver festas comunitárias da aldeia, das vilas, das cidades. Mas hoje, para muitas pessoas, o divertimento tornou-se, às vezes, uma forma de evasão, de não pensar nos problemas, ou então uma espécie de participar numa máquina que nos tritura até nos tempos livres. De tal maneira que há coisa de 2 anos eu fui com uns amigos a uma praia no norte, que um deles conhecia essa praia e dizia: esta é uma praia sossegadíssima. E era o que nós todos queríamos. E chegámos lá e havia um grupo qualquer, não sei se de uma empresa ou quê, a fazer animação na praia. E nós todos dizíamos: não, nós não queremos ser animados na praia. Nós queremos mesmo é estar sossegados, tranquilos e não fazer nada. Olhar para o mar, estar em silêncio, ouvir a água, conversar uns com os outros. Deixem-nos tranquilos, não queremos ser animados. Porque, de facto, até estes tempos se tornaram uma indústria. Obviamente eu não quero com isto dizer que deve haver uma espécie de divertimento cristão, onde nós vamos todos rir-nos e fazer coisas supostamente mais crentes ou mais cristãs, não sei como. Pergunto-me antes pela atitude que nós temos perante o tempo livre e o tempo de divertimento. E também pela forma como educamos os mais novos, de modo a que eles recusem exatamente essa lógica da evasão ou do preenchimento absoluto de todos os tempos, que é outra forma de evasão, no fundo. Estes tempos, os tempos livres, o tempo de descanso, o tempo de férias para quem as tem, deveriam ser, para nós, uma forma de estar com a família e com os amigos, ajudando desse modo a construir comunidade. E também uma forma de refletir o que andamos a fazer, por exemplo, de conhecer os nossos maiores, falo dos nossos grandes místicos, dos nossos teólogos, dos nossos pensadores, dedicando mais tempo e leitura a conhecer essas pessoas e dedicando mais tempo, por exemplo, a conhecer e a meditar o texto bíblico. Então, o segundo título desta ideia que eu aqui trouxe é que o que se passa não é nada divertido. Voltamos à pergunta: que anúncio e para quem anunciamos? Esta semana na rádio ouvi uma notícia de uma greve na Peugeot Citroën de Mangualde. Os trabalhadores, segundo essa notícia, obviamente, foi o que eu ouvi, acusam a administração de querer que numa semana de 5 dias, haja 4 dias com 10 horas de trabalho. Portanto, estaríamos a falar de uma semana de 48 horas de trabalho. E por causa disso, os trabalhadores apresentaram um pré-aviso de greve, ainda de acordo com essa notícia, para garantir a manutenção dos 2 dias de descanso consecutivo e a não realização de mais de 8 horas diárias de trabalho. Esta reivindicação, diziam os trabalhadores, dura há 11 anos. A administração, ainda segundo a notícia que eu ouvi, dizia que não via razões para que os trabalhadores convocassem uma greve. Só esta notícia poderia levar-nos a muitos debates. Por exemplo, a esta ideia de que temos todos que trabalhar mais, quando temos tecnologia para fazer muito do trabalho que hoje já fazemos. Eu, quando era miúdo, nas aulas de moral, um dos temas era que vinha aí a civilização dos tempos livres. Andámos todos a enganar-nos uns aos outros. Porque, de facto, o que hoje ouvimos é que temos todos que trabalhar mais. Eu, quando estava no público, disse várias vezes aos meus chefes, aos meus diretores: eu não me importo de passar a ter uma semana de 4 dias e reduzirem-me o salário em função disso. Porque este regime em que estamos, de trabalho quase escravo, enfim, o escravo aqui é um grande exagero, mas de trabalho intensíssimo, não nos leva a lado nenhum. E depois, nós na Igreja temos um discurso de que as pessoas devem ter tempo para a família, para o lazer, para empenhamentos sociais, para o descanso, para o louvor a Deus. Onde é que fica o tempo para isso, com semanas de trabalho cada vez mais intensas, com vidas cada vez mais esgotadas, todos com menos paciência uns para os outros? Onde é que fica? É a altura de nós percebermos que as opções políticas e económicas que fazemos têm consequências também nas nossas vidas pessoais
e também nas nossas vidas, por exemplo, enquanto igreja. Nós já perdemos há muito tempo, há 100 anos, perdemos os trabalhadores. Perdemos, estou a falar enquanto igreja. Já tínhamos perdido a arte e os artistas. Entretanto, as formas de trabalho mudaram muito neste último século, sobretudo neste último meio século, e desta vez continuamos a perder os trabalhadores do setor terciário, dos serviços, ainda mais os da cultura. Porquê? Porque enquanto igreja nós não temos uma palavra significativa para estas pessoas. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho divulgado em abril diz que há 3 milhões de mortes por acidentes de trabalho no mundo em cada ano. Em Portugal, em 2018, no ano passado, foram 131 mortes por acidentes de trabalho, mais 12 do que no ano anterior. Onde é que nós nos situamos nestas realidades? Porque os acidentes de trabalho, a maior parte das vezes, são porque as condições de trabalho não são aquelas que deveriam ser, ou porque a segurança não é aquela que é exigida, etc, etc. Um longo etc, aliás. E nisto não é preciso tomarmos partido logo, imediatamente, por um grupo contra outro qualquer. Mas é importante nós conhecermos a vida das pessoas, conhecermos a sua realidade, os seus problemas, saber escutá-las, saber ouvir. O saudoso Dom Manuel Martins sabia fazer isto muito bem. Fazia isto muito bem. E também por isso ele era admirado por muita gente. O Sr. Dom Januário, há poucos meses, Dom Januário Turgal Ferreira, foi participar num almoço de solidariedade com aquela trabalhadora que foi despedida de uma fábrica de cortiça em Santa Maria da Feira, a Fernando Couto. Entretanto, ela há dias foi finalmente reintegrada e a corticeira desistiu do processo contra ela, que era de facto um absurdo. A LOCA, aliás, esteve também solidária com essa trabalhadora. O atual Bispo de Setúbal, o Sr. Dom José Ornelas, também fez uma coisa semelhante em novembro, quando foi ter com os estivadores do Porto de Setúbal e ouvi-los e conversar com eles. E depois disse corajosamente, disse várias coisas, cito uma frase: quando os direitos das pessoas são espezinhados, não há futuro para ninguém, nem é assim que se constrói o futuro de um país progressivo e atual. Então, que anúncio é que fazemos e para quem? Este terceiro ponto, podíamos dar-lhe um título do género: dá muito trabalho conhecer a vida e o trabalho das pessoas. Um quarto ponto. Em abril tivemos vários dos nossos bispos a fazer declarações dizendo que as suas dioceses não precisariam de nenhuma comissão para investigar a questão dos abusos do clero, dos abusos sexuais. Depois, em maio, o Papa publicou um motu próprio, um pequeno documento com força legislativa, com o título Vós sois a luz do mundo. Já agora pode-se mostrar aqui, só... Enfim, é um título, não é mais do que isso. Uma das medidas que o Papa estabelece nesse documento é a criação de um organismo próprio em cada diocese para receber denúncias de eventuais casos de abusos sexuais, sendo cada bispo responsável pelo andamento do processo ou, eventualmente, se for o caso, pelo encobrimento de alguns casos. Isto, obviamente, é um episódio sem importância, mas ele revela, na minha perspectiva, obviamente, que continuamos a brincar com o fogo entre nós. Porque esta crise dos abusos é o pior golpe que sofremos enquanto Igreja desde a Reforma Protestante do século XVI. Nesta crise, nós fomos todos traídos. E eu estou a medir as palavras. Fomos traídos não só pelos padres, pelos bispos ou até por cardeais que fizeram aquilo que fizeram a crianças e a menores. Mas também, até podemos perguntar, sobretudo, fomos traídos por todos aqueles que sabiam do que se estava a passar e que esconderam e que omitiram. E eu não estou aqui a falar de outras coisas. É óbvio que há 50 anos todas estas questões eram mais toleradas socialmente. Também é óbvio que muitos dos agressores já eram eles próprios vítimas. Não estou a falar disto. Estou a falar objetivamente daquilo que se passou.
e infelizmente continua a passar-se. Ainda estes dias foi notícia em França, a Santa Sé retirou a imunidade diplomática ao núncio do Vaticano em França, porque ele está a ser acusado por várias pessoas de ter molestado sexualmente algumas pessoas. E, portanto, a gente pergunta-se, mas como é que é possível, ao fim destes anos, continuar a haver pessoas que fazem o que fazem? E não sejamos ingênuos. Em Portugal, não estamos imunes nem somos diferentes do que se está a passar pelo resto do mundo fora. O que o escritor Virgílio Ferreira denunciava já há tantos anos no livro Manhã Submersa não morreu com esse livro, nem com o seminarista que depois se tornaria escritor. Ele foi seminarista no Seminário Menor do Fundão. O Papa tem sido muito duro com aquilo que se passou e, infelizmente, continua a passar-se. As palavras dele são muito mais violentas e fortes do que aquelas que eu estou aqui a utilizar. Ele fala de narcisismo, de carreirismo, de abuso de poder. Os comportamentos de uma minoria colocam em causa a credibilidade de toda a comunidade eclesial, portanto, de nós todos. Padres, bispos, eu falei há uns anos com um padre meu amigo que está em Roma, e ele dizia-me, é tremendo eu ir na rua neste momento com um cabeção, porque toda a gente olha para mim como se eu fosse um criminoso. É isto que está em causa. Por exemplo, na minha vida de jornalista, eu poderia andar semanas a publicar reportagens sobre coisas muito interessantes da vida da Igreja, experiências sociais, de apoio aos outros, de ajuda, de solidariedade, ou então, por exemplo, sobre mosteiros e conventos, que é um tema muito apetecível nos média. A seguir havia uma notícia deste género e o que marcava era esta notícia. E toda a credibilidade da Igreja ficava minada e ia por água abaixo. Então, que anúncio e para quem? Este tópico poderia ter um título grande. O abuso de poder na Igreja, e não só por causa dos abusos sexuais, é o pior contra-testemunho que damos. Seja quem for que abuse, seja leigo, padre, bispo, cardeal, não importa. Falo do abuso de poder e todos nós somos tentados todos os dias por mostrar que nós é que mandamos. Uma quinta ideia, Pedro, estou a tentar, tenho mais 5 minutos, não é? 5, 7, por aí? Ou já me perdi? Um quinto tópico, estou-me a aproximar do fim, exatamente. Entre os dias 11 e 18 de maio, uma semana, na Alemanha, houve uma greve de mulheres nas igrejas. De que é que constou esta greve? Muitas mulheres entravam na igreja, colocavam um lenço branco num banco da igreja, e vinham para o adro rezar, cantar, partilhar ideias em conjunto. Há aqui uma imagem. Poderíamos aqui discutir questões bíblicas a partir do que alguns exegetas bíblicos dizem. Vou saltar isso. Porque o que se passa na Igreja em relação às mulheres é que também estamos a perder as novas gerações de mulheres que já não aceitam continuar a fazer dezenas de serviços nas nossas comunidades, desde o mínimo, mas importantíssimo, arranjo de flores, até ao ministério de catequista. E eu uso a palavra ministério também de propósito. O Papa, aliás, já valorizou muito, por várias vezes, o ministério dos catequistas e das catequistas. E estas mulheres que se vão cansando também disto, cansam-se porque, de facto, a comunidade não reconhece estes serviços como um ministério. Porque é diferente de nós entrarmos numa igreja e termos a igreja toda bonita, arranjada com flores, ou entrarmos numa igreja despida, vazia, às vezes mal arranjada. E, portanto, isso é um serviço muito importante que nós fazemos uns aos outros. E, neste caso, a maior parte das vezes é feito por mulheres. Como é diferente termos pessoas que se dedicam a transmitir a fé aos mais pequenos e depois a grupos de jovens, etc. E esse serviço não ser reconhecido e devidamente reconhecido pela comunidade.
E também aqui neste campo o Papa tem dado o exemplo. Ainda esta semana ele nomeou 7 mulheres para o plenário da Congregação dos Religiosos, a congregação que tutela as ordens e as congregações religiosas, portanto frades e freiras, e onde, pasmamos todos, nunca tinha estado nenhuma mulher. Portanto, nenhuma religiosa nunca tinha feito parte do plenário da Congregação dos Religiosos. O Papa, de uma assentada, nomeou 7. Num grupo de 23, é pouco ainda, mas é um caminho. E aqui podíamos recordar, era uma das citações que eu ia recordar e saltei, mas a partir daí já podemos perceber o título deste tópico poderia ser: Junto da cruz de Jesus são as mulheres que permanecem até ao fim. Os homens tinham debandado todos. E nos textos dos Evangelhos, os nomes que nós lemos de quem permaneceu junto da cruz até ao fim são os nomes de mulheres. Um sexto tópico ainda sobre mulheres. Entre 1 de janeiro e 7 de março deste ano, 2 meses e pouco, não chegou a 70 dias, foram mortas em Portugal 12 mulheres por violência doméstica. Todos acordámos de repente no início de março, porque houve 2 ou 3 casos quase seguidos, e eu nessa altura perguntei-me quantas homilias estarão a falar desta tragédia. Quantos grupos de crentes, de cristãos, de católicos estarão a debater este problema? Eu nessa altura falei com um dos nossos bispos, com quem me dou muito bem, e perguntei-lhe se a hierarquia, a Conferência Episcopal, as dioceses, não nos deveriam mobilizar com alguma iniciativa. E aí, nessa conversa, eu limitei-me a fazer de porta-voz do que tinha ouvido umas horas antes de uma religiosa que trabalha com estas questões. É que, afinal, nós temos a melhor rede de penetração no país. Somos uma instituição que está presente em todo o país. E se somos tradicionalmente um país católico, a voz das nossas comunidades, das paróquias, dos movimentos, deveria levar à mudança de mentalidades. Na Carta da Conferência Episcopal de 2 de maio, o título é Um olhar sobre Portugal e a Europa à luz da doutrina social da Igreja, os bispos lamentam a situação e até dizem que é necessária a mobilização de todos, mas não se propõe uma estratégia ainda. E é de estratégias que nós precisamos, é de saber o que é que queremos, onde queremos chegar e como chegamos lá. Porque a violência está também no que não fazemos. E este poderia ser o título deste tópico. Eu tenho aqui a citação da Conferência Episcopal, do documento da Conferência, se depois for necessário. Finalmente, o 7º ponto. E este não é propriamente uma memória recente, é mais uma verificação de várias circunstâncias. Eu disse há bocadinho que perdemos os artistas, depois os operários e os trabalhadores, e que hoje estamos a perder as mulheres. Mas há uma questão mais dramática ainda, é que estamos a perder os jovens. O cardeal Ravasi, que eu tive o gosto de entrevistar em abril, às tantas eu fiz-lhe uma pergunta exatamente sobre a questão das mulheres, e no fim dessa pergunta tinha previsto fazer-lhe uma pergunta a seguir sobre os jovens, mas antes que eu lhe tivesse posto a pergunta sobre os jovens, ele diz: mas a questão mais grave não é a das mulheres, é a dos jovens. E começou-me a falar dos jovens antes mesmo de eu lhe perguntar. Obviamente, eu estou a generalizar, porque há muitos jovens, e aqui também temos alguns. Mas também não dá nenhuma alegria entrar numa igreja, como me acontece tantas vezes, porque eu circulo muito pelo país e, portanto, estou em eucaristias em muitos sítios diferentes, em muitos grupos, em muitas comunidades, e às vezes descubro, por exemplo, na missa, que sou dos mais novos que ali está. E já cá estão 58 anos. E depois eu olho para trás no meu percurso até de jornalista e vejo recenseamentos da prática dominical, declarações que se fizeram, reflexões que se emitiram, documentos que se publicaram, textos, livros. Mas parece-me que há uma
um fio que nos ata, que nos prende à nossa incapacidade de fazermos diferente e de mudar as coisas de facto. Daqui a 3 anos nós estaremos em cheio a viver, nesta altura do ano, a viver a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. E provavelmente pelo país. Ainda não está definida a data. Antes do fim de semana em Lisboa, os jovens estarão pelo país. Não nos iludamos. Se os jovens não forem os verdadeiros protagonistas da jornada, e se não ouvirem uma linguagem que tenha a ver com as suas vidas, ficaremos todos muito contentes porque haverá centenas de milhares de jovens em Lisboa. Mas isso será um fogo muito rápido e cujo futuro não se verá e não terá provavelmente muitas consequências. E, portanto, este 7º tópico, poderíamos dizer o título: Uma igreja sem jovens convictos na sua fé não tem futuro. Deixem-me dizer só 2 ou 3 notas finais. Eu digo estas coisas com um profundo sentido de partilha e, desde logo, em primeiro lugar, com uma reflexão que faço comigo mesmo. Porque, obviamente, nós... como é que o Pedro dizia no início? Já não sei onde apontei isso. Sim. Cair em nós é a queda mais profunda? Mais difícil. O São Paulo tem uma expressão que para mim é um aguilhão que me toca todos os dias. Eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. E, portanto, é muito de coração nas mãos que eu partilho isto convosco. Ou seja, nada disto é para dizer que eu que sou... Aliás, eu tento falar sempre em nós, porque estas coisas são... Eu também me vejo nelas. Não é para dizer que eu é que venho aqui dizer-vos o que deve ser feito. É para dizer as angústias que sinto enquanto crente e as fragilidades que sinto. Obviamente só escolhi meia dúzia de coisas. Poderia ter trazido aqui muitos outros temas. A questão da pobreza, que é dramática no nosso país. A questão dos desafios éticos que a biologia hoje nos anda a colocar. Ou a questão das redes sociais e das novas tecnologias, que são todo um novo mundo, todo um novo universo de problemas. Também pode parecer que eu com isto estou a ser muito pessimista. Não quero. Nem quero, sobretudo, provocar nenhuma depressão a nenhum de nós. A minha ideia é que não nos adianta ficarmos permanentemente contentes com as coisas boas que já fazemos. E por isso eu prefiro falar no sentido de desafiar a criatividade de todos nós. E de sermos cada vez mais fiéis ao Evangelho. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, que já ouvimos aqui 2 certos esta manhã, tem uma frase que diz: a pastoral em chave missionária exige o abandono deste cómodo critério pastoral de que se fez sempre assim. E isto é uma tentação tremenda, meus amigos e minhas amigas. Já fazemos assim há muitos anos. E o Papa está a dizer-nos exatamente o contrário. E aliás, o Papa acrescenta uma coisa que também é muito importante. Convido todos a serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. Este parágrafo, esta frase do Papa na Evangelii Gaudium, tem sido há muito um critério que eu tenho na minha vida. Eu, nem na minha vida pessoal, nem nos grupos de que fiz ou de que faço parte, fico alguma vez contente apenas com o que já fiz ou com o que faço, ou com aquilo que num grupo fizemos ou andamos a fazer. Estou sempre a tentar perceber, ok, isto foi muito bom, isto foi fantástico, isto foi extraordinário, mas o que é que ainda falhou e o que é que pode ser melhor? E este é um exercício muito difícil, mas é um exercício obrigatório que nós temos de fazer em cada coisa que fazemos. Seja pessoalmente, como digo, seja nos grupos de que fazemos parte. De modo a procurarmos sempre ser cada vez mais fiéis àquele Jesus em quem acreditamos. Há uma coisa que eu gostaria muito de ter trazido aqui. Eu falava há bocadinho dos nossos maiores. Porque eu, no meu trajeto, fui descobrindo que nós temos uma tradição
riquíssima de gente atrás de nós, de quem nós somos herdeiros e que na maior parte dos casos desconhecemos. Eu só assim como forma de homenagem e de vos desafiar a conhecer uns, a conhecer outros, eventualmente alguns já conhecem alguns destes nomes, é óbvio que já conhecem, mas vou nomear só alguns daqueles que eu muito admiro. Agostinho, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Francisco de Assis, Domingos de Gusmão, São Domingos, António de Lisboa, Juliana de Norwich, uma mística alemã do século XII, Hildegarda de Bingen, também, Catarina de Sena, João da Cruz, Teresa d'Ávila, Teresa do Menino Jesus, Edith Stein, Etty Hillesum, uma judia que nunca se converteu ao catolicismo, mas que lia os Evangelhos, como provavelmente muitos de nós não lemos, e que morreu em Auschwitz, assassinada pelos nazis. Dietrich Bonhoeffer, um pastor protestante alemão que se opôs ao nazismo e que morreu enforcado na prisão, pelos nazis também. Dorothy Day, posso falar de Dorothy mais daqui a pouco, acabou de sair a sua autobiografia, que é uma coisa extraordinária, de reflexão sobre a fé nos nossos tempos. Ela morreu há 20 e tal anos, 30 anos. Luther King, A.B. Pierre, que tive o gosto de conhecer e entrevistar, a Madre Teresa de Calcutá, o irmão Roger de Tézé. Estes e muitos outros são pessoas que se deixaram habitar pelo Espírito de Deus e que nunca sossegaram nas suas buscas. Se os lermos, até porque ainda por cima estão quase todos publicados em português, se os lermos aprenderemos imenso com eles sobre essa busca de Deus. E sobretudo aprenderemos como eles colocaram no centro das suas vidas o mesmo Jesus Cristo que nós dizemos todos que é o centro das nossas vidas. E como a garganta já está a dar sinal que é preciso parar, é mesmo melhor parar. Muito obrigado.